Na parte da tarde, os manifestantes continuaram o protesto pelas ruas do centro de Cubatão. A Usiminas alega que a paralisação da fabricação de aço foi determinada pela demanda do mercado atual. Para falar mais sobre os direitos desses trabalhadores, caso se confirmem as demissões, eu converso agora com o advogado trabalhista e previdenciário, Sérgio Pardal. Doutor Sérgio, boa noite, obrigado, por participar conosco. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: esses trabalhadores podem ser demitidos? Olha, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Veja, a ideia de pode ser demitido ou não pode é bastante complexa, não é? O artigo 170 da Constituição trabalha com atividade econômica e ela apresenta princípios que com esse fechamento não estão sendo cumpridos, não tenha dúvida. Os princípios que estão constando na Constituição Cidadã não estão sendo cumpridos. Agora, daí ao que pode ser feito, aí são situações mais complicadas, não é? Mas caso sejam feitas essas emissões, o que os trabalhadores, por exemplo, podem reivindicar do ponto de vista jurídico? Olha, infelizmente, a base mesmo é verba rescisória, não tem muito mais coisa. Só. Veja, quem tiver estabilidade por alguma razão, ou pré-aposentável, ou dirigente sindical, alguma coisa assim, não será mandado embora, claro. O problema é que 4 mil despedidos são com certeza 40 mil no entorno. Então, a situação é muito complexa. Olha, veja, eu estou no Sindicato dos Metalúrgicos simplesmente há 26 anos, eu sou advogado lá. Evidentemente, trabalho bastante tempo, sou um previdenciarista, mas a gente está conhecendo como as coisas vão acontecendo. E eu digo, há 20 anos atrás, nós já dizíamos, isso vai acontecer, por uma coisa bem simples. Eu não sei como é que se permitiu na privatização que um conglomerado comprasse 2 siderúrgicas. Nunca vi disso. Veja, o monopólio das siderúrgicas pode ser real quando o Estado tem esse monopólio. Agora, quando o particular tem, pelo amor de Deus, que capitalismo é esse que não tem concorrência? Que eram já um certo monopólio, né, com a Cosipa, que era da Companhia Siderúrgica Paulista, era do governo, né, no caso. Isso, mas a ideia era essa. Veja, a CSN, a Cosipa e a Usiminas eram todas do governo, eram todas do Estado. Sim. Porque o Estado construiu as siderúrgicas, como em qualquer lugar do mundo, hein? A construção da siderúrgica cabe ao Estado mesmo. Ninguém aposta dinheiro suficiente para jogar esse tipo de coisa. Agora, o que acontece? Como é que se permitiu que o mesmo conjunto tivesse 2 siderúrgicas? Isso é monopólio. Monopólio que com certeza é contra qualquer capitalismo, viu? Não tenha dúvida. Porque o que acontece? A discussão é bem simples. Ipatinga é uma usina mais moderna. Claro, foi feita depois. Logo, Ipatinga constitui um aço bom, um aço de primeira e mais barato. O que vai sobrar para a Cosipa? Eu estou dizendo isso há 20 anos, hein? Fazem 20 anos que nós estamos discutindo isso no sindicato, estamos apontando o que está acontecendo e não conseguimos dar uma saída. Por quê? Porque a privatização foi feita, não é? Dizem eles, somos proprietários, queimamos o que quiser. Não é bem assim a vida, mas infelizmente na prática é o que está acontecendo. Agora, a reversão dessas emissões, Pardal, só ocorre por via política? Olha, eu acho que existem possibilidades jurídicas também, mas aí eu não sei como é que os meus colegas lá do sindicato, o pessoal da área trabalhista e civil está fazendo. O que nós estamos pensando, na verdade, no geral, é justamente que o artigo 170 da Constituição dispõe alguns princípios básicos para a atividade econômica. E esses princípios estão sendo descumpridos com o desmonte da Cosipa. Essa é a questão imediata que está colocada. É possível, talvez, uma ação civil pública, talvez, uma ação de caráter coletivo, uma ação pelo Ministério Público. É possível sim, mas o resultado não é imediato e nem é tão simples. Logo, a saída política é muito mais imediata, muito mais coerente. O que vai acontecer, infelizmente, eu hoje não tenho grandes esperanças não. Eu acho que a situação é muito complicada. Acho que, na verdade, o governo deveria intervir. Porque não basta o ministro dizer, olha, eu exijo que seja revertido as demissões. Não existe isso, não, né? Não, ele tem que dar um retorno. É uma empresa privada, isso. Se fosse uma empresa ainda estatal, talvez, né? Olha, não vamos Agora, demitir. pensa no seguinte, é um patrimônio público? Sim. É um patrimônio Claro. público. Ou seja, se a Usiminas entende que a Cosipa não lhe serve mais, devolve para o Estado, então. Exatamente. Vamos tentar funcionar de outro jeito? Vamos tentar uma outra saída diferenciada? Vamos tentar buscar concorrência de verdade? Porque o resto é muita mentira, não é? Imagine, por exemplo, eles estão dizendo que a laminação continua, mas a fabricação do aço não. Então você já imaginou qual é o aço que eles vão laminar se eles não fabricam? O que vem de Minas? De Ipatinga. Ah, brincadeira, né? Isso não vai dar certo. Agora, aproveitando a sua presença aqui, Sérgio, a gente não pode deixar de falar também um pouquinho a respeito das novas regras da aposentadoria, né, que entraram em vigor agora no último dia 5.
Nessa nova regra, o chamado 85-95, que daqui a pouquinho eu vou pedir para você explicar melhor para as pessoas que ainda não conseguiram entender, também foi vetado o artigo que autorizava a desaposentadoria ou desaposentação, que era a possibilidade do aposentado que continuou trabalhando e contribuindo refazer, né, o cálculo do benefício dele, tomando por base esse novo período de contribuição que ele teve. E também no valor dos salários. Por que esse artigo não passou? Olha, não passou porque a presidenta já tinha falado que ia vetar. Claro. Não ia passar. Não ia passar. E a discussão é muito mais complexa. Veja, antes de falar da somatória 95, a questão da desaposentação. Por que existe a desaposentação? Em primeiro lugar, porque em 91, não preciso nem dizer quem era presidente da República na época, né? Todo mundo sabe que era o Collor, que nunca prestou e que tentou ao máximo privatizar a nossa Previdência. Pois bem, o que ele fez? Ele tentou descaracterizar a aposentadoria. Ele retirou a obrigação de rescisão do contrato de trabalho para fins de aposentadoria voluntária. Como é que é o negócio? Simples. Se você queria se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, você tinha que fazer a contagem e na empresa que você trabalhava, assinar uma cartinha que chamava-se Carta de Desligamento da Empresa Empregadora para fins de aposentadoria. Esse era o nome da bicha. E desaposentar, para se aposentar, precisava ter saído da empresa. Tudo bem? Isso acabou em 91. Todo mundo saiu dizendo que é uma vitória. Não é. Não é. Na verdade, é uma descaracterização do benefício. Porque se a sua aposentadoria não é substituta da sua remuneração, não reclame do valor. Está reclamando o quê? É um dinheiro a mais? Um aboninho por tempo? Esse é o grande problema. Então começa aí a briga. Em segundo lugar, em 93, dezembro de 93, eles acabaram com o chamado pecúlio. O que era o pecúlio? Simples. Você estava aposentado, voltava a trabalhar, era obrigado a contribuir. Quando retornasse à inatividade, recebia de volta a sua contribuição com juros de correção monetária. Desse período que você retornou. Isso, desse período que você já estava aposentado, você não tem direito a novo benefício. Lembrar, hein? O que o patrão depositou fica. Solidariedade. Agora, o que eu paguei, eu receberia de volta. Em 93 isso acabou. Então, imagine você, eu não tenho que me desligar da empresa, portanto eu continuo trabalhando e aquela contribuição que eu fiz foi para a casa do chapéu? Não é possível, né? Tem um parágrafozinho lá, parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, que diz: nenhum benefício pode ser criado sem custeio. Ora, a recíproca tem que ser verdadeira, não é? Eu não posso ter custeio sem ter benefício. Eu contribuo e não tenho direito a nada. Que negócio é esse? Então começou a briga da desaposentação. Começamos a entrar com processos exigindo que ele pudesse desistir, renunciar à aposentadoria que lhe pagava menos para poder receber a que lhe pagasse mais. O que vale hoje, nesse caso, Sérgio? Por exemplo, hoje o trabalhador completou lá todas as exigências de aposentadoria. Ele não precisa nem comunicar a empresa hoje, por exemplo. Se ele se aposentar, ele pode se aposentar e continuar trabalhando. Claro, não precisa nem contar para ninguém. Não tem que comunicar nada para ninguém e continua recebendo o seu salário e a sua aposentadoria. Sem nenhum problema. E nesse caso, por exemplo, ele pode pedir revisão depois também? Então, aí é o problema. O INSS não dá revisão nenhuma. Por essa nova regra, não. O INSS não dá revisão nenhuma. O INSS diz: aposentaste naquela condição, assim ficarás. Essa é a ideia. Judicialmente, nós estamos tentando a desaposentação e está parado no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que veio na lei, a proposta da lei, era muito boa. Dizia assim: se você tiver pelo menos 5 anos de contribuição, pode requerer a recontagem. Era muito interessante. Acontece que a tecnocracia que está implantada em Brasília há muitos e muitos anos chumbou a cabeça da presidenta, dizendo que é ruim, que não vale, que é ruim. Bom, a coisa não passou. A desaposentação ainda está dependendo de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o Supremo nos será favorável. Depois vai vir a discussão da lei de novo. Mais ou menos dentro dessa regra que você falou. A partir de 5 anos? Não, a partir de qualquer tempo. Quando você prova que uma nova aposentadoria lhe renderia valor maior, você entra com ação. Porque você continua contribuindo, obviamente. Isso mesmo. E aí tem uma discussão interessante. O Supremo Tribunal Federal disse assim: você pode sim renunciar ao benefício anterior para poder receber um mais favorável, é um direito seu. Claro. Mas um louco lá começou a discutir se você teria que devolver o dinheiro recebido naquele pedaço. Aí é muito, né? Olha, eu dou 3 motivos para não devolver. Número 1, é pleno direito, ele aposentou porque completou as exigências. Número 2, o novo benefício também é pleno direito, ele seguiu contribuindo. E número 3, é crédito de natureza alimentar, já foi comido. Depois de comido, como é que vai devolver? Não tem mais jeito. Não jeito. É possível, né?
Agora, em relação à regra, né, 85-95. Sim. Como é que funciona para ficar bem claro para as pessoas entenderem? Primeira coisa importante. Porque tem gente que está achando que vai ter que aposentar com 85 anos, com 95 anos, e não é isso, né? Primeira coisa importante, não é uma nova exigência para se aposentar. Não é. É uma possibilidade de ficar isento do fator previdenciário, que é o redutor. Veja, a história do fator é muito simples, né? O que inventaram o fator? Foi simples. Eles tentaram colocar um limite de idade para aposentar por tempo de contribuição. Para o servidor público passou em 98. Para o regime geral, o INSS não passou. Ou seja, quem hoje tem 35 contribuição, homem, 30 mulher, se aposenta com qualquer idade quando quiser, sem nenhum problema. Tudo bem? Mas eles inventaram o fator previdenciário, que é um redutor que leva em conta a idade do sujeito e a sua expectativa de sobrevida. Aí que o bicho pega, hein? A expectativa de sobrevida muda todo final de ano na tabelinha do IBGE. A expectativa de sobrevida é o divisor da formuleta e ela só aumenta, o resultado só diminui. Então, o grande problema é o fator previdenciário. Nós tentamos tudo, fizemos ação direta de inconstitucionalidade, entramos com um processo individual. O Supremo Tribunal Federal disse que o FP pode. Bom, aí é que vem a grande discussão. Nessa discussão toda, eu conversei bastante com o Gabas, que era o ministro, conversei com o Carlos Zaratini, deputado federal, que fez essa mudança na MP da pensão. Eu disse a eles, veja só, a somatória 95-85 significaria o seguinte: quem somando idade com tempo de contribuição, mulher atingiu 85 e homem 95, não terá o fator previdenciário. Lembre de uma coisa, o sujeito que hoje tem, vamos dizer, 40 anos de contribuição e 55 de idade, hoje ele perde 20% no fator previdenciário. Quer dizer, hoje não, ele perdia até um tempo atrás, né? Agora não perde mais. Agora ele não perde mais, agora ele tem a sua média na totalidade. E depois vejam outra coisa importante. Se eu tenho a possibilidade da minha média integral, é bem diferente de fazer um cálculo de um FP que eu nem sei qual será. Um FP que em 5 anos se modifica muitas vezes. Porque o IBGE todo ano altera a expectativa de vida, né? Isso, só aumenta. É 70, é 80, é 90, daqui a pouco aumenta. É 100, só aumenta e o fator previdenciário vai diminuindo cada vez mais, né? Porque o resultado aumenta a expectativa de vida, eles acham que você tem que trabalhar mais tempo. Essa é a ideia. E recebe menos. Essa é a ideia. Agora, lembra só de uma coisa. A somatória 95-85 podia ter sido feita no passado, antes das eleições. Não foi. Arrastou. E agora ele inventou o tal do aumento progressivo, que é outra brincadeira boa, né? Quer dizer, nós temos hoje a somatória 95 para os homens, 85 para as mulheres. Lembrem-se, é a somatória de tempo com idade, mas atenção. Mas de qualquer forma, os 35 anos de contribuição continua, né? Para o homem e 30 para a mulher. É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Tem que ter 35 homens e 30 mulheres. Independente de você pensar na sua idade, em qualquer coisa, é o seguinte: você tem 35 anos de contribuição, mulher, você tem 30 anos de contribuição? Sim. Aí começa a pensar. Começa a pensar no... Lembrem-se, não é um novo tipo de aposentadoria. Sim. Quer ver um exemplo bacana? O cara me perguntou, disse, olha, eu tenho 63 anos de idade e 32 de contribuição. Posso me aposentar? Pode, não. Poder pode. Não pode. Não pode, porque com 32 não tem o tempo de ele não chegou aos 65. É e com 63 ele não chegou aos 65. Então ele tem a somatória, mas não aposenta em nenhuma das duas formas. Porque não atingiu o tempo de contribuição mínimo de qualquer maneira. Ou a idade mínima, que é 65 anos. Agradecer aqui o advogado trabalhista previdenciário, doutor Sérgio Pardal, que também é professor aqui da Universidade, da Faculdade de Direito Previdenciário. Não é? Desde 2000. Desde a primeira turma formada, eu sou professor do 5º ano e gosto muito de dar aula aqui. Eu fui aluno aqui também, fiz engenharia um pouquinho aqui, mas já larguei. Depois foi por Direito Previdenciário, você já falou para mim que o resto esqueceu tudo, né? O resto só Direito Previdenciário. Muito obrigado, viu, Sérgio? Ora, é um prazer estar aqui.